E aí, minha audiência? Hoje é dia de mais um vídeo do nosso canal, inclusive um quadro novo. Mas antes de falar do quadro novo, vamos aqui pedir para vocês colocar aí o like, apertar o botão do like, ativar a notificação e compartilhar com os amigos aí, se vocês gostarem do vídeo, obviamente. Mas vai ajudar muita gente aqui, muito o canal a crescer, valeu? E sobre o quadro novo de hoje, o quadro se chama Cornetando os Cornetas. O que é esse quadro? Nós vamos aqui olhar alguns vídeos na internet de alguns comentaristas, jogadores, programas especializados em futebol e vamos avaliar os comentários feitos e vamos dar aquela cornetada neles. Eles que cornetam os jogadores, cornetam os treinadores e agora vamos cornetar esses profissionais que comentam futebol. E deixando claro aqui que eu só vou cornetar aqueles que eu gosto muito, que eu curto bastante, porque é muito legal, porque são os que eu assisto. Os que eu não gosto, eu não assisto, então não vou ter nem como comentar, tá ok? Então é tudo com muito respeito aí aos profissionais que trabalham na área, mas é uma espécie de react que eu vou fazer aqui no canal. Vamos ver se vocês curtem e vamos ver se eu consigo pegar alguns erros, algumas falhas, né, algumas inconsistências em alguns comentários, sempre de boa, mas para ajudar, tá bom? E para mostrar que eu só vou cornetar programas que eu adoro, eu vou começar do que para mim é o melhor podcast de esporte do Brasil, que eu assisto direto, adoro mesmo, que é o Charla Podcast. E vou começar com uma cornetinha bem simples assim, bem básica, né? E que o pessoal do Charla com certeza não vai ficar chateado comigo por isso. Vou cornetar essa thumbnail aqui, a thumbnail de um recorte da entrevista do Ilcinho, aliás, entrevista sensacional. O Ilcinho mostra muito conhecimento do futebol, vem estudando bastante, tem coisas muito interessantes. Recomendo vocês irem assistir. Inclusive, eu vou fazer um outro react de um tema que o Ilcinho comenta e que eu tenho um certo conhecimento também, uma certa experiência, mas do próximo vídeo vocês vão ver também. Mas qual é a minha corneta aqui? Minha corneta que a chamada fala que, e o Ilcinho menciona isso na entrevista dele, que para ele os melhores treinadores eram laterais ou zagueiros. E aqui nessa thumbnail nós temos o Felipe Luiz, que é um lateral, foi um lateral esquerdo. Temos o Vanderlei Luxemburgo, que também foi um lateral esquerdo. Porém, temos o Tele Santana, que foi um ponta direita. Então, aí a minha corneta. Tele nunca foi lateral nem zagueiro, era um ponta direita. Então, essa thumbnail acaba parecendo que o Tele também foi um lateral, um zagueiro, e não é nada disso. Então, aí, primeira cornetinha aí. E a cornetada em cima do mesmo tema. Essa declaração do Ilcinho de que, para ele, os melhores treinadores foram zagueiros ou laterais. E vamos ver aqui primeiro o que ele falou, né? Eu vi, acho que o Pedrinho uma vez falando, né, que o Felipe, ele não tinha força nem velocidade, mas ele não se colocava em perigo, e era o cara que jogava mais fácil. Isso. Essa mentalidade de jogador dele é o que faz ele ter a percepção. E outra, eu acho que os melhores treinadores são ou lateral ou zagueiro, né? Uhum. Porque é os caras que ficam mais observando ali, é os caras que tem mais controle da trás, linha. né? Isso. Tem um campo de visão ali. O Felipe sempre teve esse interesse, né? Ele diz isso aqui, né? Então, por que isso não faz sentido, o que o Ilcinho está falando? Vamos começar pelo futebol brasileiro. O Tele Santana, que aparece na thumbnail, que eu falei antes, que é considerado um dos maiores treinadores do futebol brasileiro, por muitos o maior treinador do futebol brasileiro, era ponta direita. Sem dúvida, o maior treinador do futebol brasileiro, mais conquistas pela seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo, era ponta esquerda. Johan Cruyff, um dos treinadores mais importantes da história do futebol, era um atacante. E se trouxermos aqui, vamos para hoje em dia, os dois principais treinadores da atualidade são Guardiola, que era um jogador de meio de campo. Mas era um volante. Era um volante, mas não era um volante marcador, era um volante criativo. E o Carlo Ancelotti, que também era um outro jogador de meio de campo de muita categoria. Muito bom jogador. Não era um zagueiro e nem um lateral. Outro que se destacou recentemente no Real Madrid foi o Zidane. Clássico jogador de meio de campo. Vamos pegar um outro agora. Se destacou no Bayer Leverkusen, agora está no Real Madrid. O Xabi Alonso foi um volante, jogador de meio de campo, volante, e também não era um volante marcador, brigador.
Era um volante com muita visão de jogo e muita categoria. O Cantarelli até fala, né, que porque os zagueiros e laterais veem o jogo de trás, assim, por trás. Mas, assim, na minha análise aí, que eu provei com fatos aí, a maioria eram jogadores de meio de campo. E talvez seja uma outra visão. São jogadores que entendem o jogo, que conseguem articular a partida, onde é a alma do time. Aí você fala assim, poxa, mas o Zagallo e o Telê não eram pontas? Lembrem, eram pontas, mas na época deles eram considerados pontos que compunham o meio de campo, ajudavam na marcação. Então, não eram aqueles pontos que ficavam lá na frente só abertos o tempo todo. Eles retornavam e entendiam muito bem o jogo. Ou seja, entender o jogo talvez seja a coisa mais importante para um treinador de futebol, obviamente junto com a liderança, porque você também lidar com grupo, saber lidar com vestiário, com personagens diferentes também é muito importante. Às vezes você pode entender o jogo, mas não saber lidar com pessoas. Então são duas coisas muito importantes: entender o jogo e lidar com pessoas. E isso não é exclusividade de zagueiro em lateral. E, esses exemplos que eu dei, jogadores de meio de campo têm sido muito exitosos também nessa função. Então, assim, eu tenho vários exemplos que mostram que essa declaração do Ilcinho é a opinião dele, mas que não se embasa nos fatos. Beleza, pessoal? E é isso aí. Vou fazer mais um react aqui desse programa do Charla, que foi muito bacana, tá? E eu só tô fazendo react, de novo, porque eu curto muito os caras, curto muito o programa e assisto, e curti muito essa entrevista do Ilcinho. Achei sensacional, muito bacana mesmo, grande entrevista. Valeu! De novo, curte aí, aperta o like, né? Aquele botãozinho, aquele joinha, compartilha e vamos ajudar o canal a crescer.